Meus queridos amados irmãos, nós nesta manhã queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Na manhã desse dia nós estamos dando início à escola bíblica dominical, louvado seja Deus. E peço a todos os irmãos que juntamente conosco vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, Senhor, aqui estamos, Pai, nesta manhã. Senhor dos exércitos, nós te pedimos, ó Deus, a tua graça e a tua proteção, Senhor, neste momento, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, obrigado pela noite que nós dormimos e acordamos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te apresento, Senhor, os que vão ouvir a tua palavra. Ó Deus, toma cada vida nas tuas mãos. E também, Senhor, que esta palavra alcance, Senhor, vidas que estão necessitadas de Ti. E assim, Pai Santo, abençoa tantos quantos, Senhor, precisam do Senhor nesta manhã. Eu te peço e sou grato. Amém e amém. Meus queridos amados irmãos, nós estamos nesse primeiro trimestre, nós estamos estudando nas lições bíblicas, e o título desse primeiro trimestre é o verdadeiro pentecostalismo, que nós já estudamos a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito, o eu crucificado, a santificação, comprometidos com a ética do Espírito, cultuando a Deus com liberdade e reverência, comprometidos com a palavra de Deus, vivendo o fervor espiritual. O Senhor Jesus cura hoje. E nesta manhã, nós vamos estudar, amados irmãos, a lição de número 11, que o título da lição nesta manhã é Compromissados com a Evangelização. A lição de número 11 é Compromissados com a Evangelização, o título da lição nesta manhã. O texto áureo, ele se encontra em Romanos, capítulo 1, e o versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Marcos, no capítulo 16, o verso 14 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Lhe porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentando-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Queridos amados irmãos, nós vamos começar hoje esse assunto tão importante, que nós vamos começar pela introdução,
que diz assim: o reino de Deus ele cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja ela é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Nós sabemos, amados irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um grande mandamento. Esse mandamento ela está na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o amor. Mas também o amor, ele também está imbuído também em relação à evangelização. Porque a igreja que elas são cheias de atividades, cheias de projetos, mas se a igreja, se ela não tiver a evangelização como primeiro lugar, ela está em falta com o Senhor Jesus Cristo. Ela está descumprindo o mandamento do Senhor Jesus, a qual ele disse: e de pregar o Evangelho a toda criatura. É bem verdade que muitas igrejas ela tem realmente vários projetos, ela tem várias atividades no ambiente, mas só que se a igreja, se ela não tiver como prioridade a evangelização para ganhar almas para o Senhor Jesus, para o reino de Deus, ela está em falta com o Senhor Jesus Cristo. Ela está em falta. É por isso que está escrito lá em Mateus, no capítulo 28, Mateus capítulo 28, e o versículo 18 ao 20, Mateus capítulo 28, e o versículo 18 em diante diz assim: Jesus apareceu-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu queria chamar a atenção dos amados irmãos agora no primeiro tópico desta lição, o primeiro tópico que diz a evangelização com prioridade. Ou seja, o evangelho, ele não é uma alternativa. O evangelho, ele é questão de vida ou morte. O evangelho, ele não é aquela coisa que a pessoa, quando ela escuta o evangelho, ela diz assim: ah, quem sabe um dia, um dia eu vou, um dia eu aceito, quem sabe se dá certo, eu acho bonito. Não, o evangelho não é assim. O evangelho, ele é questão de vida ou morte. Vida para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, eles creem de coração que Jesus Cristo, ele é o Salvador e dá a vida eterna a tantos quantos creem no seu nome, e morte para aqueles que rejeitam, Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele dá essa ordenância aos seus discípulos, ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas só que esta é uma ordenância para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde a igreja primitiva até chegar a nós, até o Senhor Jesus Cristo voltar para vir buscar a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que dar prioridade ao evangelismo, a ganhar almas para o reino do Senhor, saquear o inferno e povoar o reino de Deus com almas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o primeiro tópico, ele diz a evangelização como prioridade. Nós devemos na nossa vida ter como prioridade, na vida da igreja, ter prioridade a evangelização. E no subtópico, nós vamos falar aqui do evangelho.
O subtópico, primeiro subtópico, vamos falar do Evangelho. Mas, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, meus amados irmãos, para a gente entender melhor, a palavra Evangelho, ela quer dizer boas novas e boas notícias. Boas novas e boas notícias, certo? Então, se o Evangelho é boas novas e boas notícias, eu quero aqui abrir um parênteses aqui, e eu quero comentar um pouco aqui com os irmãos e os amados ouvintes, que esses últimos dias que nós estamos vivendo, você é sabedor, eu sou sabedor, todos nós somos sabedores, que os jornais, a mídia, ela propaga, nós estamos vendo o que está acontecendo acerca de notícias. São notícias ruins, notícias que nós estamos vivenciando esses últimos tempos, esses últimos dias. Só notícias que deixam as pessoas para baixo, cada vez mais para baixo, sem esperança. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. É uma mensagem ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. É boas notícias. São boas notícias, são as boas novas para cada um daqueles que escutam o Evangelho. Mas eu estava meditando, amados irmãos, algumas pessoas algumas categorias de pessoas que elas não têm mais esperança. Tem pessoas e muitas vezes eles dão cabo da sua vida, eles praticam o suicídio pensando que vão resolver o problema. Então são pessoas que não têm esperança. São pessoas que já chegaram a um nível, já chegaram a um patamar naquele momento que não tem mais solução. Então é por isso que eu quero frisar mais uma vez que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem essa responsabilidade de dar boas notícias àquelas pessoas que não têm esperança. Mas também existe pessoas também, classe de pessoas, que elas têm falsas esperanças. Tem pessoas que têm falsas esperanças. O salmista, no Salmo de número 20, amados irmãos, ele diz uma coisa, que no Salmo 20, o versículo 7, ele diz assim: muitos confiam em carro e cavalos. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção em nome do Senhor. Ou seja, a falsa esperança, existe pessoas que elas têm uma esperança nos seus bens materiais, elas têm esperança no seu poder aquisitivo, mas a Bíblia Sagrada, ela nos afirma, a palavra de Deus nos afirma que isso é uma falsa esperança, que muitos confiam em carros e confiam em cavalos, confiam em si próprio, confiam no homem. Mas nós que somos crentes, mas nós que somos a igreja, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. E é um privilégio grande, meus amados irmãos, é um privilégio muito grande quando você foi chamado. Você foi chamado, você foi escolhido, eu fui escolhido. Você e eu fomos tirados lá do mundo para servir e conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Mas também o ministério da evangelização não é ser visto. O ministério é servir e não ser visto. Nós devemos servir, mas não ser visto. Porque muitas vezes as pessoas confundem em relação a servir ou a ser visto. Se alguém está trabalhando para ser visto, é melhor parar para pensar. Temos que trabalhar para servir ao reino e não ser visto. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados irmãos, mas também existe outra classe de pessoas, queridos, que está imbuído lá no 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, que o apóstolo Pedro, ele diz que nós fomos gerados numa viva esperança.
nós fomos gerados numa viva esperança. É bem verdade que existe um ditado que a esperança é a última que morre. O mundo, ele propaga esse ditado: a esperança é a última que morre. Eu já ouvi muita gente se expressar dessa forma: a esperança é a última que morre. Ou seja, eu tenho uma chance, a minha esperança é a última que morre. Mas o apóstolo Pedro diz no capítulo 1 e o versículo 3 que nós fomos gerados numa viva esperança. Ou seja, nós crentes, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele colocou através do Espírito Santo uma viva esperança no nosso coração. Uma viva esperança no nosso coração. Portanto, nós somos diferentes de algumas pessoas. Nós somos diferentes de algumas pessoas porque dentro do nosso coração existe uma esperança. Mas, irmão, que esperança é essa? É uma esperança do arrebatamento da igreja, que o Senhor Jesus Cristo ele vem buscar a sua igreja, tirar deste mundo perverso. É por isso que o Senhor Jesus ele disse: quem crê, isso é para quem crê, é para quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Portanto, amados irmãos, que o evangelho ele é uma questão de vida ou morte. Vida para aqueles que aceitam a Jesus e morte para aqueles que rejeitam a salvação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho ele é o Evangelho da graça de Deus, certo? É o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conforme, amados irmãos, que ninguém, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, não existe outra alternativa para que o homem alcance a vida eterna, a não ser pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Mas eu queria ler com os irmãos, se os irmãos têm Bíblias aí, os irmãos acompanhem Mateus no capítulo 13. Mateus capítulo 13, o versículo 38, que diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Queridos amados irmãos, essa palavra ela saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui explicando uma parábola do joio e do trigo. Mas o que me chama a atenção é quando ele começa a falar dessa parábola, ela diz que os homens dormiram, ou seja, os homens que estavam semeando, eles cochilaram, eles de uma vez ou por outra, de uma maneira ou de outra, eles cochilaram. Aí veio o inimigo, semeou o joio. Agora eu quero dizer uma coisa muito séria para os irmãos. A Bíblia Sagrada diz aqui, o Senhor Jesus diz que a boa semente são os filhos de Deus, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é a boa semente. Mas só que o joio são os filhos do diabo. Os joios são os filhos do diabo. Isso fala que enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver na terra, ela não pode de maneira nenhuma cochilar. Ela não pode de
maneira nenhuma baixar a guarda. Ela tem que estar atenta, porque senão vem o inimigo e semeia o joio entre boas sementes. Mas, amados irmãos, é bem verdade que muitas pessoas cochilam, muitos crentes perdem a oportunidade de falar de Jesus. Muitas pessoas perdem a oportunidade, porque quando a gente acha uma oportunidade para falar do amor de Deus, que possamos agarrar com unhas e dentes essa oportunidade, porque uma alma, ela vale muito para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu queria falar aqui aos irmãos também, que em 2 Coríntios, no capítulo 7, que estava faltando aqui desse tópico, 2 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 10, a parte B desse versículo, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 7, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 10, a parte B, que diz assim: mas a tristeza do mundo produz morte. A parte B desse versículo. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, a pessoa, ela é envolvida tanto com o mundo, ela se envolve tanto com o mundo engana a pessoa de uma maneira tal que ela procura a felicidade dela lá no mundo, mas ela chega no momento que não tem mais para onde ela correr. E a palavra de Deus te diz nesta manhã, parte B deste versículo, que a tristeza do mundo, ela produz morte. A tristeza do mundo produz morte. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, a igreja ela tem essa grande responsabilidade sobre os vossos ombros. Ela tem uma grande responsabilidade sobre os vossos ombros de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, de falar a Bíblia Sagrada como ela é, de dizer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para dar vida eterna. Não com invenção, mas dizer a Bíblia Sagrada como ela é, dizer como é a palavra de Deus, contar a história do Senhor Jesus Cristo e dizer para essas pessoas que não têm esperança, e dizer que Jesus Cristo, Ele é a esperança. É Ele quem liberta, é Ele quem dá vida eterna a todos quantos crerem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, no terceiro subtópico ainda do primeiro tópico, diz assim: uma agência legítima, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele constituiu a igreja como uma única agência do reino de Deus aqui na terra. Uma única agência aqui na terra do reino de Deus é a igreja. Você sabia que a igreja, a agência de Deus aqui na terra, ela é a única que sabe todas as coisas, é a igreja. Dos problemas, é a igreja que sabe. É a igreja, amados irmãos, é um privilégio tão grande. Se o cristão entendesse isso, se o cristão ele entendesse esta parte, que a igreja ela tem essa capacidade, porque tem muitos crentes que olham para uma pessoa, ele tem um discernimento e diz: essa pessoa está passando por algum problema, porque eu sinto dentro de mim, o Espírito de Deus me diz que essa pessoa ela é oprimida. Essa pessoa ela é oprimida. Eu me lembro, deixa eu aqui abrir um parênteses, eu me lembro, quando eu trabalhava aqui no Maranguá, alguns anos atrás, eu estava fazendo um serviço, e um grande empresário desse homem, ele, do ramo de calçado, ele ficou olhando eu fazendo o serviço, e ele calado e eu calado. E ele olhava, ficava olhando, e de repente aquele homem ele me fez uma pergunta: me diga uma coisa,
você é crente? E eu respondi para ele, sou crente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E aquela pergunta e a resposta foi só aquilo ali e pronto. Mas eu senti em perguntar aquele homem, mas por que o Senhor me perguntou se eu sou crente? E eu perguntei a ele, mas por que foi que o Senhor me perguntou que eu sou crente? Fiz essa pergunta a ele também. E ele disse, sabe por que é? É porque vocês são diferentes. Desde quando eu cheguei aqui, eu notei uma diferença em você. Você é diferente. Aonde eu estou, da minha religião. Você é diferente. Você transmitiu para mim uma paz a qual eu não tenho. A qual a gente não transmite. Eu nunca me esqueci disso. Ele me perguntou se eu era crente. E eu disse, sou crente, na pessoa bendita de Jesus. E ele disse, é porque vocês são diferentes. Vocês transmitem uma paz que realmente nós não temos. Quando nós estamos lá na reunião da minha religião, nós não temos. E eu glorifiquei a Deus por isso, louvado seja Deus. Né? E a igreja, ela tem realmente essa capacidade dada pelo Senhor. E principalmente o compromisso de evangelizar pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E ganhar almas para o reino é uma prioridade da igreja. Tem que ser primeiro, ganhar almas para o reino do Senhor. Ganhar almas para o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a igreja realmente ela é a agência aqui na terra. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Se existir outra coisa, não é. Eu desconheço e também não é. Não existe isso. Somente a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ela é a agência de Deus aqui na terra para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós iremos para o segundo tópico. O segundo tópico, que diz assim: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Querido, a extensão da obra expiatória de Cristo, ela tem sido debatida aos longos séculos, os tempos e gerações após gerações, mas especialmente depois da Reforma Protestante, não se pretende aqui fulanizar. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos, a gente saber o que é o fulanizar, né? Aqui nós não pretendemos fulanizar o assunto que traz essa compreensão que nós somos pentecostais, à luz da Bíblia. Então nós somos, a nossa regra é a palavra de Deus. Então fulanizar quer dizer o quê? Fulanizar quer dizer atribuir o nome ou identificar uma pessoa para discutir uma questão. Ou seja, a pessoa, tem muita gente que gosta de fulanizar a pessoa dizendo assim: ah, foi fulano que fez isso. Não, eu gosto de fulano que fez isso. Não, eu sou mais fulano que fez isso assim. Então, há uma guerra, há uma discussão, fica discutindo acerca disso, que não vai a lugar nenhum. Que o Senhor Jesus Cristo mandou foi pregar a palavra de Deus. Aí Paulo, vale frisar, queria que os irmãos abrissem aí, o que é que Paulo diz à igreja de Coríntios no capítulo 1, 1 Coríntios no capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 7, o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 7, ele diz assim, veja bem, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Se você for ler todo este capítulo, você vai ver que Paulo tinha pessoas nessa igreja dizendo assim: eu sou de Paulo. Aí outro: não, eu sou de Apolo. Aí outro dizia assim: não, eu sou de Cristo.
Aí Paulo, escutando, sabendo disso, ele escreve: vocês são carnais. Vocês estão discutindo coisas que não sem fundamento. Aí ele fala aqui: eu plantei, foi eu que plantei, mas Apolo ele regou. Cada um fez a sua parte. Cada um fez a sua parte. Mas o crescimento vem de Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Então, amados irmãos, nós, de maneira nenhuma, nós não devemos atribuir nenhum reformador. Não, ninguém deve atribuir nenhum reformador. Ai, porque o reformador, o teólogo tal, ele fez isso e aquilo. Não. Nós devemos agradecer a Deus pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus. Porque assim, se eu disser dessa forma: ah, eu sou mais um Lutero. Aí o outro vem e diz: não, eu sou mais um Calvino. Aí vem outro: não, Calvino não, eu sou mais um fulano. Aí fica uma guerra. E acontece esse tipo de guerra hoje, acontece. Ah, eu sou mais fulano. Mas eu digo assim: não, meu irmão, vamos olhar a palavra de Deus, que Paulo, ele diz: eu plantei e Apolo regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. Vocês estão com discussões que não vai levar a lugar nenhum. Vocês são carnais. Vocês estão levando para o lado da carnalidade e de um homem natural. Porque um crente espiritual, ele sabe discernir todas as coisas. Um crente espiritual. Então, amados irmãos, aqui nós não devemos ter nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Não. Nenhum reformador, nenhum teólogo como um intermediário. Isso aqui me chama a atenção, sabe o que é, amados? Quando isso me deixa muito pensativo. Muitos crentes, eles são iludidos, muitos crentes, eles são enganados, porque eles não lêem a Bíblia. Eles não lêem a Bíblia. Eles não têm uma comunhão com a palavra de Deus. Existe no nosso século, nos nossos dias de hoje, crentes, se disser que Jesus está lá na praça pregando o próprio Jesus, vai um monte de crente para lá. Vai. Não, irmão, o irmão está exagerando. Não, amados. Vai. Eu me lembro que eu saí no evangelismo, pregando a palavra de Deus, como um certo presbítero. Interessante, quando de repente chegou a notícia: tem uma fulana lá daquela casa, ela está revelando, ela está profetizando. E teve gente que esqueceu de evangelismo, espalhou o crente, foi tudo para lá. Isso é falta de quê? Falta de leitura da palavra de Deus, de maturidade espiritual. De maturidade espiritual. De maturidade espiritual. Eu digo isso sem nem medo de errar. É fácil, pessoas desse jeito, é fácil de ser iludidas. É fácil de ser enganadas. É fácil de ser enganada. Por falta de leitura, falta de comunhão com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu por todos os seres humanos, certo? Ele morreu por todos os seres humanos. E há quem pregue a expiação limitada e a expiação ilimitada. Ou seja, não se esqueçam, no dia que vocês se encontrar com pessoas dizendo que Jesus morreu só por uma terça parte de pessoas, pelo amor de Deus, não vá ficar: vale, meu Deus, Jesus morreu só por uma parte de pessoas? Não. Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Jesus, ele morreu por todo mundo. Ele não morreu só por A e B e C. Não. Ele morreu por todo o mundo. Então, ela é ilimitada. Então a nossa teologia das Assembleias de Deus, e nós afirmamos que a expiação do nosso Senhor Jesus Cristo, amado, ela diz que ela nos ensina que Jesus, ele morreu por todos os pecadores. A Bíblia nos ensina que Jesus morreu por todos os pecadores. Jesus não morreu só por uma classe de pessoas. Ele morreu por todos os pecadores. Mas
Se ele morreu por todos os pecadores, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É de graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que é de graça. Mediante a nossa fé, pela graça sois salvo, pela graça sois salvo. E é não pelas vossas obras, mas é pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a expiação limitada da morte do Senhor, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas pelo grupo restrito de pessoas escolhidas. Negativo. Jesus morreu para todo mundo. Jesus morreu para todo mundo. Que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Ou seja, quando se fala do mundo, está falando do mundo pessoa. Não está falando do mundo físico, o mundo serra, o mundo natureza, o mundo mar. Não. O mundo prédios, edifícios. Não. Está falando do mundo pessoas, pecadores. A Bíblia está falando de pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico, amados irmãos, é a evangelização local e transcultural. A evangelização local e transcultural. O Novo Testamento ele nos mostra que o evangelismo e missões, elas são tarefas da igreja. Evangelismo e missões são tarefas da igreja. São tarefas da igreja. Mas o que é uma evangelização? O que é uma evangelização? A evangelização, amados irmãos, é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras. Por meio de palavras e ações. Por meio de palavras e de ações. Mas vale ressaltar aqui uma coisa: para pregar o evangelho, se é por meio de palavras e ações, também existe uma coisa muito importante que eu quero frisar nesta manhã para os irmãos. Também nós pregamos também com a nossa vida. Pregamos com a nossa vida. Eu queria que os irmãos abrissem aí 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 2, 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 2 diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Quero ler de novo, quero chamar a atenção dos irmãos. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Quando eu leio isso aqui, amados irmãos, e vejo aqui esse subtópico, o que me chama a atenção, que nós também devemos pregar com a nossa vida, eu me lembro de um certo homem que ele saiu ao evangelismo para pregar a palavra de Deus. É muito interessante. E ele ali na praça pregando a palavra, e a multidão escutando aquele homem, é uma bênção e tal. Aquele homem pregava no microfone e fazia 1000 proezas pregando a palavra de Deus. E aquela multidão estava escutando aquele homem. E de repente tinha um homem numa bicicleta sentado, olhando ele pregar. E aquele homem deixou ele terminar a pregação da palavra de Deus. E quando aquele homem terminou, aquele homem bateu palma. Muito bem, tudo isso que você falou é verdade. Mas só está faltando uma coisa: é você pagar o meu porco que você comprou e não pagou. Está entendendo? Faz meses que você comprou o meu porco e não me pagou. Então a gente tem que pregar também com a vida, com as nossas ações, porque senão
Jesus, ele disse, quem és tu para pregar, falar de Jesus para mim? Quem és tu? Quem é você? Qual é a autoridade que você tem na tua vida? Eu te conheço. E Paulo, ele diz aqui que vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Se é por todos os homens que está aqui no plural, então todas as pessoas aqui na face da terra, ela observa a nossa vida. Ela observa a nossa vida. Ela observa o teu sentar, ela observa o teu sair de casa, ela observa você no seu trabalho, ela observa você em todos os cantos, em todos os âmbitos da nossa vida. E sem contar também que no mundo espiritual o diabo também, ele observa a nossa vida. Viu? Ele observa a nossa vida. A qual o homem poderia ter entregado a carne da pobre senhora, lá no mercado, ele não entregou. Botou no bolso, botou dentro da bolsinha dele, levou a carne da pobre da senhora. E quando foi domingo, ele foi pregar a palavra de Deus também. E quando foi, se manifestou um demônio, e o demônio pegou e disse para ele, esses aqui pode me expulsar, mas tu não. Porque tu é ladrão. Eu vi quando tu apanhou a carne da mulher e não entregou. Tu é ladrão. Tu era para ter entregue a carne da mulher e não entregou. Ou então, até o diabo, ele observa, no mundo espiritual ele observa a nossa vida. E a nossa carta lida diante dos homens. Diante dos homens. E para pregar a palavra de Deus, amados irmãos, até isso, para fazer uma evangelização, precisa estar no plumo. Precisa estar no plumo. Precisa estar direitinho. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso também significa também nós pregarmos também com ousadia, certo? A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, quando a pessoa está no plumo direitinho, ela prega com ousadia. Ela prega com ousadia, ela fala da morte e fala da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As missões, o trabalho missionário é a evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. Para nós entregarmos a nossa mensagem, é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme os costumes de cada povo ou grupo étnico. Eu sempre gosto de guardar, se você me desse se eu recebesse um livro, uma revista, coisas escritas, qualquer coisa assim, eu gosto de guardar. Eu tenho guardado há muitos anos eu tenho guardado um relatório, na época que nós trabalhávamos em missões, eu guardei mesmo de coração, achei muito interessante aquela mensagem. O nosso missionário, eu não sei onde ele se encontra hoje, não sei se ele está ainda na África, o missionário Zé Roberto. O missionário Zé Roberto, ele ganhou um rapaz para Cristo. Esse rapaz, ele observava o missionário Zé Roberto há anos, e ele começou a ter amizade com aquele rapaz ele era muçulmano, e de repente o missionário, ele ganha esse rapaz por nome Miller, ele ganha ele para Jesus. E a família dele observa que aquele rapaz estava diferente. E até então descobriram que ele aceitou Jesus. E quando o relato do nosso missionário na África, ele disse que de longe, quando ele foi chegando, ele viu aquela multidão. E quando ele viu aquele corpo no chão, estavam algumas pessoas em pé apredejando aquele jovem, o Miller. O próprio pai, mãe, os irmãos estavam matando ele. E ele dizia: papai e mamãe, vocês vão me matar, mas eu vou me encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu me lembro quando Jesus diz: não temo aqueles que matam o corpo, não temo aqueles que depois não pode fazer mais nada, mas antes temer aquele que tanto pode matar o corpo e como também pode lançar no inferno. Não tema eles, não. Vá até o fim. Vá até o fim. Então, a mensagem, amados irmãos, as missões transculturais,
além fronteiras, também ela é muito importante. É por isso que pessoas, elas são levantadas por Deus, são pessoas que são levantadas por Deus para pregar a palavra de Deus em outros países. Aí vale ressaltar também que tem pessoas que dizem assim: o pastor não me vê, o pastor não me vê, né? O pastor não me dá uma oportunidade, que nem às vezes nem na igreja local ele me dá uma alma para Jesus. Ele não evangeliza. Ele não evangeliza. Imagina ele querer ir lá para além fronteira. Imagina ele querer sair daqui para além fronteira. Mas vale ressaltar que Deus, ele escolhe, ele chama, porque é ele quem faz todas as coisas, é ele quem dá as ferramentas, é ele quem prepara. E ele chama aquela pessoa e prepara para pregar o evangelho além fronteira. E o que me chama a atenção no Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, que é naquele grande dia, Apocalipse, no capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 9, é muito importante esse versículo. Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 9, ele diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, já aqui em Apocalipse, aqui já está dizendo que ele comprou com o sangue dele povos, tribos, línguas e nações. E naquele grande dia vai estar na presença do Senhor, louvando o Senhor, povos de todas as nações, de todos os mundos, todas as pessoas. Vai estar lá o japonês, vai estar lá o coreano, vai estar lá o bendito brasileiro, vai estar lá, amados irmãos, o canadense, vai estar lá, vai estar as nações, todos aqueles que aceitaram Jesus. Mas para isso, precisa-se pregar o evangelho. E nós termos a evangelização, nós devemos ter a evangelização como prioridade. Nós devemos ter a evangelização como prioridade. Porém, nesta manhã, meus amados irmãos, não se esqueçam que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu para salvar o pecador. E Paulo, ele disse que ele ressuscitou para a nossa justificação. Porém, se ele não tivesse ressuscitado, em vão era a nossa fé. Então nós temos essa responsabilidade. O cristianismo, ele tem essa responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Tem que pregar o evangelho a toda criatura. É bem verdade que está aparecendo dificuldades e mais dificuldades para tentar barrar o evangelismo. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele sempre abre portas de escape para que o seu evangelho seja pregado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não se esqueçam que a evangelização, ela é com prioridade. E se Deus nos permitir, amados irmãos, domingo, se nós vivermos e Deus permitir, nós vamos ter a outra lição, que é a urgência do discipulado. A urgência do discipulado. É muito importante essa lição, vai ser, certo? A urgência do discipulado. Amém? Vamos orar? Querido eterno Deus, Pai de nosso e Salvador Jesus Cristo, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, e mais uma vez, neste domingo, Senhor, de estarmos aqui, ó Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. E nós sabemos, ó Deus, que isso é verdade, ó Deus, o que foi falado. A Tua palavra, Senhor, é verdade, porque o Teu Evangelho, Senhor, ele tem que ser pregado. E aquelas pessoas, Senhor, que ouviam a Tua palavra, e se eles crerem, Senhor, a Tua palavra garante, Senhor, que eles são salvos.
Mas, ó Deus, aqueles que rejeitam, aqueles que não querem, ó Deus, eles não, Senhor, de maneira nenhuma, eles não vão receber a salvação, porque a tua palavra é quem nos diz. Poderoso Deus de Israel, eu quero orar neste momento, Senhor, pela cidade de Maranguape. Ó Deus, eu quero orar, Senhor, pelo nosso estado, do Ceará, o Brasil e o mundo. Toma cada vida nas tuas mãos, Deus. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres, Senhor, com coragem para pregar a tua palavra. Precisamos, ó Deus, do grande avivamento, Senhor. Este avivamento, Senhor, ó Pai, que vidas se rendam aos teus pés. Que eles possam crer, ó Deus, na tua palavra. Que eles possam receber, Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador da sua vida. Deus, faz assim, Pai. Abençoa esse irmão, essa irmã que está enfermo. Ó Deus, no nome de Jesus de Nazaré, Senhor, tem compaixão e misericórdia dos que estão, Senhor, nos hospitais. Ó meu Senhor, nós precisamos de Ti e da Tua graça, Pai. Que possamos pregar, ó Deus, a Tua palavra com ousadia. Portanto, Senhor, muito obrigado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.